Olá, nesta aula vamos resolver um sistema 3 por 3. Isso significa o quê? Que são 3 equações com 3 incógnitas, utilizando o sistema de escalonamento. No escalonamento, a gente tenta reduzir ao máximo esse sistema, de modo que a quantidade de variáveis x, y, z diminuam da primeira para a terceira linha. Então vamos lá. Esta é a equação. Então a pergunta é: será que a solução é menos 7, 5 e menos 1? Ou 7, 5 e menos 1? Ou 7 menos 5 e menos 1? Ou menos 7, menos 5 e 1? Ou 7, 5 e 1? Bom, o que isso significa é que, será que o primeiro valor é x? Então, será que é esse ou esse? O segundo valor a gente sabe que é o valor de y. E o terceiro valor é o valor de z, que é o z aqui. Então, vamos lá. Bom, a gente pega o sistema, que é x mais y mais z igual a menos 3, menos x mais y mais 3z igual a 9, 3x mais y menos 2z igual a menos 14. Vamos tentar eliminar, por exemplo, a variável x da segunda equação. Bom, para isso, a gente vê que é simplesmente somar a primeira com a segunda equação. Por quê? Porque quando a gente somar x mais y mais z igual a menos 3 com menos x mais y mais 3z igual a 9, o que vai acontecer? X mais menos x é zero, pois qualquer número com seu oposto é zero. Então, x mais menos x, a gente vai utilizar isso aqui, que dá zero. Então, por isso que a gente colocou zero. Mais y mais y, 2y, né? Aqui a gente pegou o y mais y, e a gente sabe que dá 2y. Z mais 3z dá 4z. Não é isso? Z mais 3z, que a gente fez ali, é 4z. É isso que a gente acabou utilizando. E agora vem a igualdade, não é? Não tem mais nenhuma variável para somar. Agora a gente soma os termos independentes. Então é menos 3 mais 9. Ora, menos 3 mais 9 faz o quê? Sinal diferente subtrai do sinal do maior. O 9 é o maior, então o resultado é positivo. Então, subtraindo 9 menos 3, 6. Então a resposta é 6. Então, aqui fica 6. Ou seja, reescrevendo isso daqui, é simplesmente 2y mais 4z igual a 6. Essa é a segunda equação. Então, ou seja, esse primeiro sistema, esse sistema pode ser visto como a primeira equação a gente não fez nada, a gente só utilizou ela para mexer na segunda, então ela permanece do mesmo jeitinho. A segunda ela já vai ser o resultado da soma da primeira com a segunda, que é o quê? 2y mais 4z igual a 6. Então fica 2y mais 4z igual a 6. Agora o que a gente faz? A gente vai tentar fazer a mesma coisa com a terceira. Então, que número eu tenho que multiplicar o x para eliminar o 3x aqui? Olha só, eu vou multiplicar por menos 3, a primeira equação. E aí eu somo com a terceira. Não é? Multiplicar a primeira por menos 3. E aí eu somo com a terceira. Por quê? Veja, o que é x vezes menos 3? Aqui a gente já fez. Então, x vezes menos 3
dá menos 3x. Mais com menos é menos. Y vezes 3 é 3y. Agora, menos 3 vezes o z, mais com menos, menos 3 vezes o z, 3z. Igual a menos com menos, a resposta é positiva. 3 vezes 3, 9. Então, ou seja, a primeira linha eu troco por esta expressão aqui, que é o resultado de multiplicar toda ela por menos 3. Aí a pergunta é, por que eu multipliquei por menos 3? Porque dessa forma vai ficar um menos 3x, que é o oposto do que aparece no primeiro termo da terceira equação, que é 3x, olha só. Na terceira equação aparece 3x, então eu deixo menos 3x. Para quê? Para somar. Agora, ou seja, eu multipliquei por menos 3, agora eu somo com a terceira equação. E como é que fica? Vai ficar 3x mais y, reescrevendo ela, menos 2z igual a menos 14. Então, vamos somar. Vai dar o quê? Claro que menos 3x com 3x é o mesmo motivo, não é? Somar um número com seu oposto é zero. Então, ou seja, dá zero. Então, aqui dá zero. Menos com mais, na diferente, subtrai do sinal do maior. Então, vai ficar o quê? Ou seja, o que a gente fez? A gente pegou menos 3y mais y. O maior é o 3, então vai ficar negativo. Então, 3y menos y, 2y. Então, aqui embaixo vai ficar o quê? Menos 2y. E agora, quem que eu vou somar? Eu vou somar menos 3z mais menos 2z. Então, mais menos 2z. Bom, vai ficar menos 3z mais com menos, menos 2z. Sinais iguais, repete o sinal, né? Os dois têm menos, então repete o menos e soma. 3z com 2z, 5z. Repete o z, né? 3 com 2, 5. Então, aqui vai ficar menos 5z. Ok? E agora vem o termo dependente, não é? Não tem mais nenhuma variável para somar, então vai ficar o quê? 9 mais menos 14 é o quê? É 9, mais com menos é menos 14. Sinais diferentes subtrai do sinal do maior. Então, 14 menos 9, 5. Como 14 é maior então, e tem um menos na frente, então vai ficar menos 5. Então, aqui fica menos 5. Ou seja, isso daqui, na verdade, é o quê? O zero pode ir embora e ficar simplesmente menos 2y menos 5z igual a menos 5. Ué, mas isso aqui é o resultado do quê? De eu somar a primeira linha vezes menos 3 com a terceira. Então, onde é que o resultado vai ficar? Justamente no lugar da terceira linha. Então, essa terceira linha eu substituo por esta expressão aqui, ó. Esta daqui. Então, no lugar eu vou ficar menos 2y menos 5z igual a menos 5. Pronto, reduziu. Ó. Agora a segunda equação e a terceira equação só tem duas variáveis. Então, o que a gente pode fazer para eliminar uma das variáveis da terceira equação? Simplesmente somar, não é? Porque quando a gente pegar a primeira com a segunda e somar, vai eliminar esse primeiro termo. Olha só como vai. Se você pegar 2y mais 4z, esta expressão aqui, igual a 6. Por que eu não pego a primeira? Porque eu já peguei ela para chegar nessa expressão com duas variáveis. Então, agora eu vou pegar essa segunda que só tem duas variáveis para tirar mais uma variável, no caso y, dessa terceira equação. Então, somando com menos 2y menos 5z igual a menos 5. Não é? Essa é a terceira equação. Essa que está aqui, ó. Então, o que dá? 2y menos 2y, o que eu estou fazendo? Estou pegando 2y mais menos 2y. Eu estou somando um número com seu oposto, sempre dá zero. Então, fica 0. Aí, 4z
mais menos 5z. Então, mais menos 5z. Fica o quê? Fica 4z, mais com menos, menos 5z. Sinal diferente, subtrai dá o sinal do maior. Então, fica 5z menos 4z, 1. Como 5 é maior, então, e ele tem um menos na frente, então a resposta é 1 vezes z negativo, ou seja, menos z. Não é? Porque 1 vezes z negativo é mais com menos, menos, 1 vezes z, z. Por isso que ficou o menos z aqui. Certo? Então vai ficar menos z igual agora 6 mais menos 5. De novo, né? Sinais diferentes. Subtrai dá o sinal do maior. Então, primeiro a gente faz jogo de sinal. Mais com menos, menos. Então fica 6 menos 5. Dá 1. Então aqui fica 1. Ou seja, isso vai ficar o que? O zero vai embora e fica dizendo que menos z é igual a 1. Então, no lugar da terceira equação, eu substituo por esta daqui. Ou seja, o sistema que era esse, virou esse, que agora vai virar esse daqui, ó. X mais y mais z igual a menos 3. 2y mais 4z igual a 6. E menos z igual a 1. Certo? Pronto. Agora olha só, a terceira equação só tem uma variável, então fica fácil de resolver. Achar o valor de x, y e z. Olha só, se menos z é igual a 1, então quanto é o valor de z? O que é menos z? Menos z é menos 1 vezes z, que é igual a 1. Só reescrevi esse menos z como menos 1 vezes z. Então, z é o quê? Se o menos 1 está multiplicando z, ele vai para o outro lado dividindo o que está do outro lado. Então, vai ficar 1 dividido por menos 1. E aí faz jogo de sinal. Mais com menos, menos. 1 dividido pelo 1 dá 1. Então, z é menos 1. Agora eu vou para a segunda equação e substituo esse valor de z que eu encontrei. A segunda equação é 2y mais 4z igual a 6. Então vai ficar 2y mais 4 vezes menos 1, porque eu achei que z é menos 1, igual a 6. Então fica 2y mais com menos, menos, 4 vezes 1 dá 4. Igual a 6, ou seja, 2y igual a 6, o 4 está negativo, vai passar positivo, ou seja, 2y, repete aqui, né? 6 com 4 é igual a 10. Então, y é 10 dividido por 2, que é 5. Então, eu já achei o valor de y, que é 5. E agora, o que que falta? Achar o valor de x, que está somente na primeira equação. E aí, eu uso essa equação, que é o quê? Que x mais y mais z é igual a menos 3. Mais z igual a menos 3. E aí eu substituo os valores de z e de x, de y que eu já conheço. Então fica x mais... Quanto é que vale y? 5. Mais o valor de z, que é menos 1. Então fica menos 1. Igual a menos 3. Eu repito o resto porque a gente não fez nada. Então fica x mais 5, mais com menos, menos 1, igual a menos 3. Então fica x, 5 menos 1, 4 positivo, igual a menos 3. Então, x é o quê? Menos 3, o 4 está positivo, vai negativo. Então, menos 3 menos 4, ou seja, x é igual a... Aí, aqui eu tenho os dois com menos, então o resultado é com menos. E aí eu somo, já que os dois têm o mesmo sinal, então eu somo 3 com 4, que é 7. Ou seja, x é menos 7. Então, a solução é... Primeiro vem o x, então é menos 7. Depois o y, 5. E por último, por terceiro o z, menos 1. Menos 7, 5 e menos 1. Quem é? Menos 7, 5 e menos 1. É a primeira alternativa. Certo? Então é isso.